programa de domingo, que é o Duplo Expresso de domingo, é um programa de debate. E com Maria Lúcia Fatorelli como convidada, realmente é um programa para um debate bom. Maria Lúcia Fatorelli é sempre garantia de qualidade na informação e qualidade no embate contra os avanços daqueles que querem destruir a proteção social, o Estado Social brasileiro. E eu apresento o programa com Rômulus Maia, que eu tenho certeza que compartilha desse mesmo pensamento. Rômulus, boa noite, Rômulus. Boa noite, Wellington Calazans. Boa noite para quem está nos assistindo no Brasil e em outros países também, da diáspora brasileira pelo mundo. A Maria Lúcia Fatorelli é garantia não só de uma alta qualidade de debate, Wellington, como uma garantia de didatismo, de acessibilidade do conteúdo para o público em geral, porque ela tem um talento para explicar temas dificílimos e complexos e deixar eles ao alcance de você, que é o mais afetado pelo que ela está falando, embora não conheça. Então, por isso que é sempre importante a gente ouvir Maria Lúcia Fatorelli, para que a gente dê boa noite. Boa noite, Maria Lúcia Fatorelli. Boa noite, Rômulus. Boa noite, Calazans. Todos os participantes desse programa maravilhoso que vocês têm produzido. Uma alegria estar aqui com vocês. Maria Lúcia Fatorelli, o prazer é sempre nosso e é uma honra tê-la aqui. A você que está assistindo ao Duplo Expresso, a gente pede que compartilhe, curta as páginas, se inscreva nos canais e convide amigos para que possamos ampliar essa audiência e o acesso a esse debate tão importante. Hoje, Rômulus, nós vamos falar sobre a reforma da Previdência, que na prática significa o seguinte: a tentativa de um governo neoliberal de extinguir, de uma vez por todas, a possibilidade do brasileiro se aposentar. Mas, do ponto de vista do Estado, temos aí também muitas coisas. A Previdência é superavitária, todos nós já sabemos disso, e ainda assim, a falsa propaganda, fake news, tem predominado nas grandes corporações de mídia e em blogs que são totalmente descomprometidos ou descompromissados, como prefira, com as questões nacionais e com o bem-estar do povo brasileiro. Então, eu vou começar falando com o Fatorelli sobre isso. Fatorelli, vários especialistas falam sobre uma previdência superavitária, mas o governo e os políticos da direita, sobretudo, insistem nessa tecla de que é deficitária, de que é preciso privatizar. Eu quero começar ouvindo sua opinião técnica sobre isso. Ok, Calazans. Esse debate é super importante. Eu parabenizo pelo programa ter pautado, porque vocês devem ter acompanhado esse final de semana, né, a conclusão lá da presidência, da decisão sobre a presidência do Senado, a presidência na Câmara na sexta-feira. Todos dois já se pronunciaram de que é fundamental fazer dessa reforma da Previdência. E a reforma que está na pauta não é uma reforma, é uma contra-reforma. Porque a gente reforma a nossa casa, uma roupa, para aquilo ficar melhor, né? Assim, reforma é sempre para melhorar. Ninguém reforma a sua casa para piorar, para tirar um piso e colocar uma lama, né? Então, o que estão propondo é uma contra-reforma, é uma destruição de um modelo que é baseado na solidariedade, que está fundamentado na Constituição Federal, que tem financiamento de fontes variadas. É uma proteção social tão importante, tanto para os trabalhadores que estão na ativa e precisam de saúde, para os que já se aposentaram e precisam receber uma aposentadoria, para aqueles que estão em situação vulnerável e precisam de uma assistência social. Então, essa proteção social, que é o que há de mais importante para a vida das pessoas, os constituintes, preocupados com isso e atentos a isso, criaram um conjunto variado de fontes de financiamento, de tal maneira que, se um falhar, o outro está ali para assegurar. E, além de todas essas fontes, a Constituição ainda diz que os recursos também do orçamento fiscal devem se destinar à Seguridade Social. Então, falar em déficit, para começo de conversa, não tem cabimento. Por quê? Tem todas aquelas fontes, e se faltar recurso, é para o
orçamento fiscal complementar. Então, não tem que falar em déficit, em primeiro lugar. Né? O que o governo faz? Ele não computa todas as fontes. Ele dá uma mordida da chamada DRU, a desvinculação das receitas da União, porque aquelas contribuições sociais que a Constituição prevê, elas são vinculadas, amarradas com o financiamento da Seguridade Social. Então, o governo vai lá, aprova a tal da DRU, que faz essa desvinculação. Então, dá essa mordida. Além disso, o governo libera vários setores de contribuir. O termo técnico é desoneração. Quer dizer, ele diz para vários setores, por exemplo, para o agrobusiness, vocês não precisam pagar a contribuição para a Seguridade Social. Para várias empresas e setores privilegiados, ele vai lá e desonera. Então, ele abre mão de receitas. E para completar tudo isso, o governo não faz o devido investimento na administração tributária e deixa de cobrar devedores que podem pagar, até bancos. Na lista de devedores da Previdência constam os bancos mais poderosos do Brasil. Ainda não acabou a lista. Além de tudo isso, a própria legislação, que antigamente dizia que quem, por exemplo, descontasse uma contribuição e não repassasse para o Tesouro Nacional, isso era considerado apropriação indébita, crime. Desde 1996, no governo Fernando Henrique, foi aprovada uma lei que diz o seguinte: se o contribuinte vier a ser pego pela fiscalização, basta ele fazer o pagamento ou pedir um parcelamento que está tudo bem, não é crime mais. Então, veja bem, que incentivo para a sonegação. E isso os sonegadores sabendo que não há o devido investimento na administração tributária. Não há auditores suficientes para visitar o conjunto de contribuintes. Então, em resumo, o governo não considera todas as fontes. O governo libera setores de contribuir. O governo vai lá e dá uma mordida da DRU. O governo não faz investimento na cobrança das contribuições e ainda mantém essa legislação que incentiva a sonegação. Depois de tudo isso, ele vem e fala: os idosos são privilegiados, estão vivendo demais. A culpa é dos velhinhos que estão vivendo muito. Olha que abuso. Ou então ele vem e fala: servidor público é privilegiado, esquecendo que a previdência do servidor público é tratada num capítulo à parte, porque é um contrato de trabalho totalmente diferente, um contrato, inclusive, ditado pelo próprio governo, unilateralmente. Os servidores públicos continuam contribuindo depois que aposentam. Os servidores públicos não têm fundo de garantia e contribuem sobre o salário bruto. E já tiveram uma contra-reforma em 2003, contra-reforma feita por Lula, que criou o teto para todos aqueles que entrassem a partir dessa regulamentação. Então, são tantas mentiras, tantas falácias, que é preciso trazer essas informações, os dados técnicos, os dados oficiais para o debate, porque não é possível conviver com tanta mentira. E, para completar tudo isso, o Guedes, que é o atual superministro da Economia, quer implantar no Brasil o sistema de capitalização. Aí que detona tudo. Acaba o modelo de solidariedade,
Porque hoje a Previdência Social, ela poderia estar muito melhor aqui no Brasil se nós não tivéssemos nesse quadro absurdo de desemprego e de informalidade. O que a reforma trabalhista fez foi aumentar a informalidade aqui no Brasil. E quem está trabalhando na informalidade ou está desempregado, não está contribuindo para a Seguridade Social. Então, esse modelo de solidariedade, ele acaba com o tal modelo da capitalização, em que cada um vai ter a sua continha, bancos e outras instituições vão arrecadar as contribuições sem compromisso algum em relação ao pagamento de benefício futuro. O pagamento de benefício futuro vai depender do funcionamento do mercado. E se deu errado, bye bye. Adeus. Não tem nada que pagar. Isso foi o que aconteceu no Chile. O sistema quebrou. O governo chileno foi obrigado a reestatizar a Previdência. Só que essa reestatização foi feita numa condição super aviltante para as pessoas, de tal maneira que elas recebem menos que um salário mínimo. Por isso é que a quantidade de idosos abandonados nas ruas no Chile é uma coisa escandalosa, e o Chile está ocupando o vergonhoso lugar de campeão de suicídio de idosos. Aumentou tanto que é o lugar onde tem maior registro per capita de suicídio de idosos hoje. É isso que nós queremos para a nossa população? Né? E para encerrar esse breve resumo aqui inicial, o rombo das contas públicas não está na Previdência. A Previdência é solução. O rombo das contas públicas está nos gastos delinquentes com a chamada dívida pública que nunca foi auditada. Então, esse é o argumento que nós vamos partir para a briga, para a luta. Vamos abordar esse novo Congresso. Nessa terça-feira, deputados e senadores já vão receber a primeira cartinha da Auditoria Cidadã. E abordagem com os folhetos daquela questão da securitização também. Então, vai ter muita luta, as entidades já estão se organizando, os nossos núcleos já estão começando a fazer reuniões. Essa semana, o Núcleo de Alagoas já fez uma reunião com vários sindicatos lá em Maceió e já está assumindo a dianteira, porque se nós precisamos fazer algum ajuste nas contas públicas no Brasil, esse ajuste não é na Previdência. Esse ajuste é nos gastos com a chamada dívida pública. Muito bem, Maria Lúcia Fattorelli. Ótima introdução aí para a gente começar o debate. E aí, para apimentar um pouco, eu vou concordar com você, mas complexificando um pouco a questão. Por quê? Embora seja verdade, a gente sabe que a previdência urbana seja superavitária quando há pleno emprego e formalização, como a gente viu recentemente, poucos anos atrás, no governo Dilma e no final do governo Lula, a previdência brasileira não é perfeita. Por quê? Nós vivemos numa sociedade extremamente desigual e a velhice é mais desigual ainda, né? A previdência ela é concentradora de renda em vez de ser distributiva. É verdade que a gente tem uma rede com lá com o benefício por idade, isso né, providencia alguma renda digna para um grande contingente populacional, mas ainda assim é uma concentração, porque a gente tem pessoas que ganham aí aposentadorias fabulosas. E no caso, o financiamento por tributação, como você colocou, que vem de tributos indiretos como PIS e COFINS, isso é algo que está ali nos bens de consumo, então toda a sociedade vai pagar, e de uma forma proporcional, na verdade, o pobre paga muito mais do que o rico, e aí quando chega, né, a gente tem a comparação entre os regimes de previdência, a gente tem o pessoal privilegiado, algumas pessoas privilegiadas, e o pessoal do regime único acaba não tendo os mesmos benefícios. Nesse caso, eu concordo que talvez isso não convenha do ponto de vista político, da atuação nesse momento,
falar em qualquer mudança. Eu estou falando assim, naquele espírito que você falou que reforma é para melhorar, se eu fosse reformar, era para aumentar a renda das pessoas do regime único, não diminuir do outro. Mas, no caso, se for mexer nesse momento, qualquer coisa vai ser para pior, com certeza, dada a correlação de força que a gente tem. Então é melhor lutar para manter, até usando a nosso favor a força das corporações, que vão lutar cada uma pelos seus benefícios. Então, eu acho que, de fato, o discurso que você adota é correto de, assim, não mexer, porque se for mexer agora, vai ser para piorar quem já não é privilegiado no sistema atual. Eu queria confirmar com vocês, você acha que a luta é essa para tentar não mudar nada, embora a gente saiba que o modelo de previdência brasileiro não é perfeito? Ele não é perfeito. Agora, há muita confusão entre esses dois regimes, Rômulo. No regime geral, que é o regime geral de previdência social, que está lá dentro da Seguridade Social, do artigo 194 da Constituição, esse regime geral, ele tem um teto de contribuição e um teto de benefício. Esse teto de contribuição e de benefício, ele está hoje em 5 mil e... Vamos arredondar aqui, R$5.900, tá? Então, ninguém paga sobre um salário superior a isso. Então, vamos colocar uma pessoa que trabalha numa empresa durante 30 anos. Essa pessoa tem um salário de 20 salários mínimos, sempre, mas ela, mesmo ela recebendo 20 salários mínimos, ela não vai contribuir sobre 20 salários mínimos. Ela vai contribuir sobre esse teto que sempre esteve aí nos últimos anos em torno de 5 salários mínimos. Tá? Então, mesmo que ela ganhe 20, ela vai pagar sobre 5. E ela vai se aposentar, no máximo, sobre esses 5 salários mínimos. O que acontece no regime próprio? Que é o caso dos servidores públicos. Se eles recebem um salário de 20 salários mínimos, ele vai contribuir sobre 20 salários mínimos. E quando ele se aposentar, ele tem o direito de aposentar sobre 20, mas ele vai continuar contribuindo para a Previdência. Aquele do regime geral recebeu 20 salários mínimos, mas contribuiu só sobre 5 a vida inteira. Ele vai se aposentar com 5, não vai continuar contribuindo. No regime geral, a contribuição cessa, para com a aposentadoria, e ele ainda vai receber fundo de garantia. No regime próprio, que é o regime de servidor público, ele recebeu 20 salários mínimos, pagou sobre 20 salários mínimos, a vida inteira, vai se aposentar com os 20 salários mínimos, vai continuar contribuindo 11% sobre o bruto. Em alguns estados, isso já passou para 14% sobre o bruto, tá? E não tem fundo de garantia. Então, são regimes distintos, e a relação dos servidores públicos com o Estado é uma relação diferenciada, é uma relação de exclusividade, é uma relação... A gente não tem hora extra. Servidor público do regime geral, do regime próprio, perdão, não seletista, não tem esse negócio de hora extra. É um regime bem diferenciado. Então, é outra relação de trabalho, outro tipo de compromisso, não é? Então, esse é o primeiro entendimento, que o Estado, quando ele coloca um concurso e ele quer aquelas pessoas para ficar exclusivamente trabalhando para ele durante aquele período sem opção, podendo ser mandado, ser transferido para um lugar, para outro, para atender às exigências do Estado, o Estado oferece essa aposentadoria depois. Mas isso já mudou. Quem entrou depois de 2011, quando isso
quando o FUNPRESP foi regulamentado, já não tem mais essa contribuição sobre o bruto e essa aposentadoria sobre o bruto. Isso já mudou. Então, só as pessoas mais antigas que possuem esse regime de contribuir sobre o bruto, aposentar sobre o bruto, etc. Atualmente, quem entrou a partir de 2011 já está no teto. Já foi criado o teto com a reforma da Previdência do Lula. Tá? Então, eu vejo que tem aposentadorias milionárias. Volta e meia a gente recebe aqueles e-mails de aposentadorias que superam R$100 mil por mês. Isso é culpa do próprio governo também. Não existe um mandamento constitucional de que ninguém pode ganhar mais do que o ministro Supremo? Então, tinha que ter uma régua na folha de pagamento. O que ultrapassou ali aquele teto, não tem que pagar. Agora, como são setores, principalmente do judiciário, que recebem essas aposentadorias que ultrapassam e muito o teto da remuneração do ministro do Supremo, isso aí torna-se uma coisa praticamente intocável. Mas é aí que está o privilégio, entendeu? Porque aí isso não é correto. Ninguém pode ganhar acima do teto da remuneração do ministro do Supremo, pronto. Isso é uma regra, não é? Agora, o que eles querem? Pegar o servidor público ali mediano, que contribuiu a vida inteira sobre o bruto. Esse é privilegiado? Não, esse não é privilegiado, sabe? Então, é preciso enfrentar abertamente essas questões e esclarecer onde que tem que fazer ajuste, não é? Muito bem. O Wellington, só antes de fazer a sua pergunta, eu queria dar um exemplo ilustrativo, porque eu moro num país que tem um regime de capitalização, a Suíça, a Alemanha também tem. Como é que funciona aqui? O regime de capitalização é impossível a pessoa conseguir se aposentar e manter a renda dela. Não chega nem a ser 1/3 do que ela ganha na ativa. Então, aqui na Suíça, as pessoas têm que ter, eles chamam isso o primeiro pilar, que é a capitalização. O segundo é o fundo de pensão da empresa, da universidade, o que quer que seja, que vai pagar. E o terceiro pilar, que é você ter que pagar como se fosse um FGTS, é voluntário, mas você vai numa seguradora, numa instituição financeira e você faz como se fosse uma poupança privada. Você pode depois deduzir isso no imposto de renda, então de alguma forma não deixa de ser uma renúncia fiscal do Estado. Mas, então é a contribuição, digamos, do Estado para você. E com esses 3 pilares, mesmo assim, você não consegue o que você ganha na ativa. Mesmo olhando aí os cálculos atuariais, tudo certinho, você ainda vai ter uma queda da renda. Então, é impossível uma pessoa só com a capitalização não vai chegar nem a 1/3 da renda dela da ativa. Então, por isso que acontece, como a Maria Lúcia Fattorelli relatou aí no Chile, essa tragédia da pobreza na velhice. Então, de fato, é uma loucura isso, e a própria Maria Lúcia Fattorelli apontou na abertura, na primeira fala dela, que de uma certa forma, né, nesse ato entre você mudar de um regime que é de repartição para esse de capitalização, ninguém vai entrar nesse regime, porque todo mundo está vendo que não vai poder se aposentar. Então, na verdade, nem do ponto de vista, Maria Lúcia, nem do ponto de vista da solvência do Estado, que o pessoal fala, das contas, pelo contrário, eles estão aumentando, vão explodir o déficit com essa história, com esse ato entre os dois, e todo mundo sabe. Para que eu vou pagar? Hoje em dia todo mundo é quase autônomo, MEI, enfim. Quem vai contribuir para uma coisa que sabe que não vai lhe beneficiar? Então, na verdade, nem do ponto de vista neoliberal, isso se justifica. Wellington Calazans. É isso aí, você está assistindo ao programa Duplo Expresso de domingo, o seu programa de debates, e nós temos aqui hoje a nossa comentarista Maria Lúcia Fattorelli, que está dando uma aula sobre Previdência e explicando as razões para que lutemos contra essa reforma que, sem dúvida alguma, será danosa para o povo brasileiro. Fattorelli, você citou o exemplo do Chile, Rômulus pegou o exemplo da Suíça e da Alemanha, e muitas pessoas estão falando que quem vai sofrer mesmo, caso essa reforma da Previdência no Brasil passe, será o mais pobre. Eu gostaria que você falasse as razões para isso. Olha, nós precisamos conectar essa reforma da Previdência com a contra-reforma trabalhista que já foi aprovada. Tá? Na contra-reforma trabalhista, foi criado, por exemplo, o regime de trabalho intermitente. Várias
várias categorias de trabalhadores, e justamente os mais vulneráveis, vão poder ser contratados por dia. Garçons, cabeleireiros, várias categorias. O patrão, faxineiros de hotéis, e, aliás, eu presenciei isso na Grécia, eles podem simplesmente ser avisados. Olha, vou precisar de você só tal dia. E depois vou avisar que dia que eu vou precisar de novo. Então, imagina, essas pessoas, como que elas vão contar o tempo de contribuição para se aposentar? Elas não vão se aposentar nunca, tá? Porque uma das coisas que está embutida nessa contra-reforma da PEC 287 é o fim da aposentadoria por idade. Então, existia uma aposentadoria por idade, ainda existe, né? Porque ainda não foi aprovado. A mulher atingindo 60 anos, o homem 65 anos, tendo ali um mínimo de 15 anos de contribuição, ele consegue se aposentar. Vai acabar isso. Então, ainda que a pessoa atinja 70 anos de idade, ela vai ter que ter, no mínimo, 25 anos de contribuição. Agora, uma pessoa que só consegue trabalhar regularmente 2 dias por semana, ela vai precisar de 60, 70 anos de serviço para se aposentar. Ela vai morrer antes disso. E o trabalhador rural tem a questão da safra entre safra. Essa contra-reforma chegou a exigir que cada pessoa, porque antes como que era? A contribuição do trabalhador rural é sobre a venda da produção. Porque, de fato, é aí que ele tem renda. Enquanto ele está cavando a terra seca, enquanto ele está semeando, enquanto ele está lá cuidando para aquela plantação nascer, ele não está recebendo. Quando ele vende a produção, é que ele recebe, ele e a família dele. E a gente sabe como que funciona. Principalmente o pequeno agricultor. As crianças trabalham, os idosos trabalham, todos trabalham. O que é que essa reforma quer? Que a contribuição seja individual, num modelo parecido com esse e-social de empregada doméstica. Olha, quem tem empregada doméstica sabe a dificuldade que é para gente que tem instrução, que tem computador ligado à internet, que tem a maior facilidade, a gente pena, às vezes, ali naquele e-social. Imagina para o trabalhador rural, todo mês, ter que passar por aquilo ali para fazer a sua contribuição. Então, tem também uma questão de aumentar a idade do BPC. O que é o BPC? Benefício de prestação continuada, que é um benefício de assistência social, não é nem previdência, é assistência. Para pessoas de baixa, aliás, que não têm renda, ou deficientes físicos também, sem condição de trabalhar. Querem aumentar isso para além dos 65 anos. Olha, essas pessoas, para chegar nessa idade, já é não é? Uma raridade. Elas precisariam desse benefício muito antes. Uma pergunta breve, Maria Lúcia. Na época, o governo Temer queria desvincular o benefício de prestação continuada do salário mínimo. Isso já foi feito ou está nesse bojo aí dessa nova reforma, contra-reforma? Estava no bojo da reforma. Eu vou até pesquisar se ele ele tentou isso mesmo, mas acho que não conseguiu, não. Eu vou confirmar depois. Tá? Certo. Mas estava no bojo dessa reforma também. Tanto a desvinculação do salário mínimo, como a própria redução, né? Ele chegou a falar em reduzir para meio salário mínimo. Quer dizer, é de uma crueldade. Agora, o Brasil paga os maiores juros do mundo. O Brasil paga juros sobre juros, que é uma coisa que o Supremo tem uma súmula 121 que fala que é ilegal, ainda que pactuado. Não é? Tem várias denúncias por trás dessa dívida. O Brasil remunera a sobra de caixa dos bancos.
Nos últimos 4 anos, sem contar 2018, que ainda não conseguimos acesso ao balanço de 2018 do Banco Central, mas de 2014 a 2017, foi quase R$500 bilhão para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Os prejuízos com swap cambial, a farra do swap aqui no Brasil, os contratos que garantem a variação do dólar, lá de 2014 para 2015, quando nessa o Banco hora Central... eles não gostam da livre iniciativa, né, do apetite do capitalismo. Como é que é isso, né? Não, aí é o socializando o prejuízo, né, Maria Lúcia? Esse swap cambial é um crime. Então, é assim, é ridículo você fazer uma economia no BPC, penalizando pessoas idosas, incapazes, né, deficientes, físicos, e deixar essa farra toda para o setor financeiro, né? Olha, chegou num ponto que não dá mais, sabe? Tá uma vergonha, a enganação, a mentira deslavada dos jornais e desses comentaristas pagos pelo setor financeiro, muito bem pagos pelo setor financeiro. Isso tá uma vergonha insuportável, né? Ainda bem que tem o Duplo Expresso, tem outros programas, tem o Monitor Mercantil, tem o 247, o Faixa Livre, vários programas que estão ali presentes e não deixam essa mentira ganhar espaço. O Monitor Mercantil é incrível, Maria Lúcia, porque ele, grosso modo, a renda deles é de publicação de balanços de empresas, né, de SA, então eles estão pegando do capital, mas eles usam esse dinheiro para publicar coisas de interesse da população. Então, o Pedro Pinho, que tanto publica aqui no Duplo Expresso, costuma publicar também no Monitor Mercantil. Maria Lúcia, uma última pergunta, porque a gente sabe que você tem um compromisso, então, para encerrar sua participação, eu estranhei, vendo logo depois da eleição do Rodrigo Maia, reeleição dele à Câmara na sexta-feira, ele dizendo que não tem como aprovar a reforma da Previdência na Câmara. Você convive sempre ali no Congresso, né, conhece aquele pessoal. Eu achei esquisito. Eu acho que ele está, na verdade, querendo arrancar alguma coisa do Bolsonaro, alguma coisa assim. Você acha que, de fato, ele está escondendo o jogo e vai vir com rolo compressor? Ou você acha que, de fato, já existe, mesmo sem uma grande mobilização popular, uma dificuldade de aprovar isso no Congresso nos termos atuais dessa nova legislatura? Olha, ele deu uma outra entrevista aqui que ele falou o contrário, né? Ele falou que é fundamental aprovar, né? Mas fácil não vai ser, não. Não mesmo, sabe? Primeiro, que quem está querendo ser relator é o Kim, aquele Kim, como é que é o sobrenome dele mesmo? Quinta categoria, você pode chamar ele na intimidade de quinta categoria. Kim Categuri. Olha só, ele está querendo ser o relator. É Kataguiri, Wellington. Kataguiri. Mas, enfim. Ô, Fatorelli, pode errar o nome dele, pela desimportância dele, qualquer coisa serve para aquela figura. Pois é um garoto, não é? Está chegando aí agora, no movimento que ele mesmo falava que era um movimento financiado, né? Inclusive pelo setor financeiro. Que vergonha! Que vergonha! Como que essa pessoa vai olhar para os olhos dos milhões e milhões de brasileiros que vivem dos benefícios da Seguridade Social, não é? Então, fácil não vai ser. E eu vou te falar, se acabar de ser aprovada a reforma tributária, que faz parte da PEC 293 de 2004, é uma PEC que ficou lá parada há muito tempo, porque na época a CNBB fez uma nota fortíssima e ela foi tirada de pauta. Ela voltou, tramitou, foi aprovada na comissão especial e está para ser aprovada no plenário da Câmara. O que essa reforma tributária faz? Ela transforma a COFINS, que é a maior arrecadação tributária do país hoje, e o PIS, que é a outra contribuição para Programa de Integração Social, que integra o orçamento da Seguridade Social,
essa reforma tributária, ela transforma essas duas contribuições em imposto. Então, ela muda a natureza desses tributos. O que acontece quando muda a natureza desses tributos? Ela acaba com aquela vinculação constitucional que nós falamos no início. Então, toda essa arrecadação da COFINS e do PIS vão deixar de ir para o caixa da Seguridade Social, vão para o caixa único e vão ser destinados diretamente, não precisa nem fazer DRU, porque já desvinculou total, vai direto para pagamento de juros. Então, isso pode comprometer brutalmente o financiamento da Seguridade Social, né? Então, é mais um dado aí nesse debate dessa contra-reforma. Agora, fácil não vai ser mesmo não, viu? Ô, Maria Lúcia, só para encerrar, uma pergunta bônus. Quem quer se envolver, quem está nos assistindo e quer entrar nessa luta, o que pode fazer lá no site da Auditoria Cidadã? Tem já alguma aba lá específica para esse movimento de resistência contrária a essa reforma? Olha, nós ainda não colocamos, mas essa semana a gente já vai fazer a comunicação para todos os deputados. Já vamos colocar lá essa aba, né, para quem quiser pegar aquele modelo de carta e enviar novamente para os deputados, adaptar o texto para a própria pessoa que quiser mandar, não é? Ou fazer um reforço para o deputado prestar atenção nessa reivindicação da Auditoria Cidadã, que nós vamos tratar nessa correspondência para os parlamentares, dessa contra-reforma da Previdência, da questão da securitização de créditos, que nós já falamos aqui no programa de vocês algumas vezes, né, esse esquema fraudulento, na remuneração da sobra de caixa dos bancos, que é ilegal, tem sido feita de forma ilegal através das operações compromissadas, e tem um projeto de lei lá para legalizar isso, PL 9248, e também a questão da cessão onerosa do petróleo, que passou na Câmara em dia de jogo da Copa, e agora está no Senado. Imagina, em resumo, essa cessão onerosa é assim, olha, vai ceder a empresa que quiser ir lá explorar o petróleo na área do pré-sal, o que tirar é dela. É tipo assim, você abre a sua casa, quem conseguir entrar lá, o que levar é dele. Maria Lúcia, é o filé mignon do pré-sal, é a melhor área e, em cima disso, é um regime que paga menos para o Estado, como retribuição por tirar o petróleo, do que o regime criado pelo Fernando Henrique. O Fernando Henrique, o entreguista. Esse da cessão onerosa é pior ainda. Então, assim... Muito pior. Não, e do tempo do Fernando Henrique, o que foi feito lá era uma cessão para a Petrobras. Porque a União tem um monopólio no caso do petróleo. Então, ela fez essa cessão para a Petrobras explorar. Agora, é geral, é para qualquer empresa estrangeira, entendeu? Quer dizer, a avacalhação é demais, sabe? Chegou num ponto de vergonha, de muita vergonha, né? Então, não é aí que está o problema do Brasil na Previdência, não é. É nessa vergonha, nesse entreguismo. Outros países, para entregar o petróleo, tiveram que passar por guerra. Aqui não, aqui estão entregando de mão beijada. Não, tem guerra no Brasil, mas é a guerra contra o povo, porque, sem dúvida alguma, Fatorelli, o que estamos vendo aí é um massacre. Não, porque o YouTube, inclusive, mudou regras agora para... Eles vão dizer o que é teoria da conspiração, né? Agora é o seguinte, se ele chamar de teoria da conspiração uma afirmação de que me perdoe a palavra, Fatorelli, que eu tenho muito respeito mesmo a você, mas o meu público já está acostumado com isso. Esses descarados entreguistas, chamar essas pessoas de entreguistas, se isso for teoria da conspiração, então feche o YouTube, não é? Feche o YouTube. Consegue criar outro canal, não é? Porque realmente, olha, não é possível, né? Continuar do jeito que está. E depois ainda tem esse problema da mineração aqui no Brasil, né?
Nossa. Pois é, mas olha, vai ter que ficar essa conversa vai ter que ficar para outro dia, Fatorelli. Você tem um horário aí, faltam 13 minutos para o seu evento, que é pertinho aí de sua casa, mas eu quero agradecer a você por mais uma participação e quero dizer a você que o Duplo Expresso é a sua casa e que toda a sua luta é a nossa luta, tá bom, Fatorelli? Muito grata, parabéns para vocês e peço que continuem fazendo aí a propaganda, para que as pessoas acessem a página do Facebook da Auditoria Cidadã da Dívida, curtam, compartilhem, porque senão o Facebook também derruba, e a nossa página web, auditoriacidadã.org.br. Muito grata, parabéns para vocês aí, e vamos que vamos. É isso aí. Muito obrigado a você, Fatorelli. Conversamos aqui com Maria Lúcia Fatorelli, comentarista aqui do Duplo Expresso, ela que é coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida.